Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá no Salmo 37, no verso 4. É uma palavra para você refletir, guardar no seu coração, reter no seu coração durante toda essa semana. E diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é deleitar-se no Senhor? É ter um extremo prazer em estar na presença dEle, é ter uma extrema alegria em estar na presença de Deus. E aqui ele diz: deleita-te em mim e eu satisfarei os desejos do seu coração. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é você que vai satisfazer os desejos do seu coração, é o Senhor Jesus. E hoje de manhã acordei pensando sobre esse versículo e eu comecei a me lembrar das coisas que eu pedi para Deus há anos e anos atrás, coisas que eu já tinha até esquecido. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu ainda trabalhava em escritório de contabilidade e eu estava muito infeliz, aquela vida já não fazia mais sentido para mim, mas eu permanecia trabalhando ali por medo de mudar, né? E eu comecei um processo de orar a Deus. Eu orei a Deus 2 anos seguidos, eu chorei muito na presença de Deus porque eu queria sair daquele ambiente, eu não queria mais trabalhar com aquilo. E depois de um tempo a gente olha para trás, a gente vê como que Deus, Ele realmente satisfaz os desejos do nosso coração, porque Ele se importa conosco, das mínimas coisas até as coisas mais grandiosas, Deus se importa conosco. E hoje quando eu olho para trás e eu pedi tanto a Deus que eu não queria mais trabalhar com contabilidade, eu não queria mais trabalhar para as pessoas, para empresas mais, eu queria trabalhar em casa. E hoje eu olho para trás, eu vejo como que Deus, Ele honrou todas as minhas lágrimas, Ele honrou todo o meu cansaço, todo o meu desgaste, Ele honrou as minhas orações, sabe? E eu já tinha até esquecido quando todas essas coisas começaram a acontecer. E hoje, olhando para trás, eu vejo como que Deus cuidou de cada detalhe, como que Deus, sabe, atendeu ao desejo do meu coração. E eu creio que para você também deva ser assim. Você deve olhar para trás hoje e lembrar de várias coisas que você pediu a Deus, que talvez você até tinha esquecido de ter pedido para Ele, sabe? E quando a gente para pensar, a gente vê como que Deus nos ouve, como Ele cuida da gente, como Ele conhece o nosso coração. Então a minha proposta para você nessa segunda-feira de manhã é para que você ame a Deus de todo o coração, para que você se deleite na presença dEle, que você tenha prazer, que você tenha satisfação, que você tenha uma alegria, sabe, em passar tempo com Deus. Porque Ele diz, né, busque primeiro o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é isso que a gente precisa fazer. E tem uma cena de The Chosen que tocou muito no meu coração, que é aquela cena em que Mateus, ele está conversando com Gaius e ele diz: Gaius, todos os dias de manhã eu acordo cheia de dúvidas, cheia de medos e a minha cabeça, ela tá ali em ebulição, mas eu lembro de uma única coisa. E essa coisa me acalma. A única coisa que eu tenho que fazer é segui-lo. E essa cena, ela mexe muito comigo, porque realmente todas as manhãs, às vezes a gente acorda, né, com um tipo de emoção, amanhã a gente acorda com outro tipo de emoção, é uma ebulição dentro da gente, são tantas dúvidas, tantos medos, como o próprio Mateus falou, e de repente a gente firma o nosso pensamento em Jesus, naquilo que Ele tem nos ensinado, e a gente lembra que só há uma coisa a fazer hoje, amanhã e depois da manhã, segui-lo. Que você consiga encontrar esse lugar de se deleitar no Senhor, de buscar mais a presença dEle, mas ter satisfação em estar com Ele. Feliz semana para vocês.